Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos fazer uma reflexão teológica sobre a liturgia desse domingo, numa perspectiva da teologia do batismo, já que estamos no Evangelho da Quaresma, do ano A, que tem esta função de preparar, através dos escrutínios, aqueles que serão batizados. Então nós vamos refletir para até pensar na nossa própria vocação batismal. O Evangelho, João 9, de 1 a 41, então é o cego de nascença. Então logo depois de toda a discussão sobre a pecadora no Evangelho de João 8, e antes daquilo que será o Evangelho do Bom Pastor em João 10, é inserido esta reflexão sobre esse cego de nascença. Na primeira leitura vemos Davi é ungido como rei, mas o que é importante da relação dessa leitura com o Evangelho? Assim que chegou, Samuel viu Eliabe e disse: certamente este é o ungido do Senhor. E o Senhor revela no coração de Samuel que o homem olha a aparência, olha o exterior, mas Deus vê o coração. Então, esse Deus vê o coração, vê aquilo que é essência humana, é obviamente aplicado ao cego, que ele que é cego, que verdadeiramente vê, ele que é aquele que não via e é de nascença, verdadeiramente vê, e as autoridades que deveriam ver são os verdadeiros cegos. São os verdadeiros cegos. Então, o que mostra aqui que o cego, ele demonstrar que é o triunfo da luz sobre as trevas. Conforme está em João 1, no versículo 5, no prólogo, no grande prólogo, né? E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Então, há esse duelo que é muitas vezes presente dentro do Evangelho de João, entre opostos, e aqui o oposto entre luz e treva. E fica claro também essa relação com a segunda leitura, né? Outrora erais trevas. Então São Paulo em Efésios 5, no versículo 8, vai falar que não só estamos nas trevas, não só as trevas nos envolvem, mas nós somos trevas. Então outrora, pelo pecado, nós somos verdadeiramente treva, né? E agora a luz do Senhor invade, e aí vivei como filhos da luz. Então essa mesma oposição, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Então novamente, terminando a perícope aqui de Efésios, a luz vem do próprio Cristo, a luz não vem de nós, a luz vem de Cristo, e isso também fica claro dentro desse Evangelho. Então o Evangelho, novamente falando, conforme a Bíblia do Peregrino, vai trazer essa progressiva iluminação do cego e a progressiva cegueira das autoridades. Então, pontos aqui para nós analisarmos esse Evangelho é esse progressivo desenvolvimento do cego com relação ao próprio Jesus. Então são vários questionamentos que ele passa, seja na mão da multidão, seja na mão da família, dos pais no caso, seja na mão dos fariseus. No versículo 11, aquele homem chamado Jesus. Então, esses são os pontos principais do Evangelho. Primeiro, ele enxerga Jesus como homem. Segundo ponto, no versículo 17, respondeu a um profeta. Então aí ele já, um grau a mais, ele enxerga Jesus não só como um homem qualquer, mas enxerga Jesus como um profeta. E
E finalmente, no versículo 35, acreditas no Filho do Homem? E, bom, primeiro no 33, se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada, então creio que vem de Deus. Quem é Senhor, acredita no Filho do Homem, versículo 36, quem é Senhor para que eu creia nele? E aí no 37, tu estás vendo aquele que está falando contigo. Então, eu creio, Senhor. Então, finalmente, ele chega na visão de Jesus como Senhor. Como Senhor. Então, é a mesma progressividade que qualquer batizado verdadeiro deve chegar. Então, deve chegar, sair da visão de Jesus como simples homem, como profeta, mas chegar verdadeiramente na visão de Jesus como o Senhor, como aquele que é o nosso Senhor. Então vamos lá no versículo 1, naquele tempo, ao passar Jesus viu um cego de nascença, né? Então a cura do cego, junto a uma piscina, vem trazer à mente o batismo como iluminação. Em Hebreus 6,4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então, uma das visões sobre o batismo é ver o batismo como uma iluminação. Então, obviamente, na preparação para a Páscoa, para o batismo e também daqueles que já foram batizados para a renovação das promessas batismais, nós somos esse cego. Nós somos esse cego. Que de cegos passamos a verdadeiramente ver. Ver aí com os olhos espirituais a própria presença de Deus em nosso Senhor Jesus. Em Atos 9,18 também isso fica claro, porque São Paulo, ao ter o contato com Jesus, ao invés de ele enxergar mais, aquela luz o cega. Então o cega porque mostra a treva que havia em seu próprio coração. Quando Ananias impõe as mãos, e aí todo acolhimento dentro da igreja, em Atos 9,18 fica claro, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então, a figura do batismo também como iluminação. Então, ele é acolhido por Ananias, Ananias impõe as mãos sobre ele, essas escamas caem, e agora ele está pronto para ser plenamente iluminado, porque ele se abre plenamente a Jesus. Voltando a João, no versículo... outra visão. Em outros evangelhos, a cura de cegos. Né? A cura de cegos. Mas aqui, Jesus viu um cego de nascença. Então, de nascença que é um caso único. E por que é importante esse de nascença? Porque é a própria marca que o pecado original nos traz. Então nós somos marcados desde o ventre da nossa mãe com essa realidade da cegueira que o pecado nos traz. Então é uma marca de nascença que nos cega. Então é por isso que esse homem tinha que ser verdadeiramente cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Essa ideia entre o nosso pecado é fruto daquilo que é maldição que recebemos dos antepassados ou não. Então esse é um debate dentro da Sagrada Escritura que, conforme vai se aproximando do tempo da revelação plena em Jesus Cristo, vai pendendo exatamente para essa ideia que Jesus nos coloca. Isso está presente, esse não vínculo entre o pecado pessoal e o sofrimento, está presente em toda a obra do livro de Jó. Então esse é o tema do livro de Jó.
toda a discussão dos amigos de Jó era exatamente para provar. Você fez alguma coisa. E ele vai afirmar, eu não fiz. Então, afinal, lá no final, Deus vai colocar o quê? É mistério. É mistério. E onde você estava, onde que o mundo foi criado, então não dá para colocar que é consequência, o sofrimento é consequência do pecado, e que essa doença seria castigo pelo pecado. Da mesma forma, em Lucas 13, quando cai a torre de Siloé, Jesus vai falar, será que aqueles que morreram eram mais pecadores que os outros? Não peques para quando acontecer a mesma coisa. Então pode ser e pode não ser. Não condiz ao ser humano julgar a razão do pecado de uma pessoa. Não condiz, isso é coisa reservada ao próprio Deus. O Salmo 38:2 vai dizer, cravaram-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Então o Salmo 38, versículo 2 mostra bem isso desse pensamento. É castigo o que estou sofrendo na minha carne. Porém, Jeremias 31:29 já vai dizer, naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Então esse vínculo dos pais pecaram e os filhos arcam com isso. Não, o pecado pessoal não dá esse tipo de vínculo. Mas Jesus vai falar que isso tudo aconteceu para que se manifeste a obra de Deus. E isso não é um pensamento novo, né? Então, da mesma forma que a dureza do coração do faraó, Deus permitiu para que a obra de Deus fosse relevante, aparecesse, fosse manifesta. Então, em Êxodo, no capítulo 9, versículo 16, vai dizer assim, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra, a força. Então, esse é o processo. Aqui é o contexto das pragas. Então, tudo aquilo acontece para evidenciar a obra de Deus. E o interessante também é 2 Coríntios 12:9. A força se realiza na fraqueza. Então, é na fraqueza que eu sou forte. Então, essa fragilidade humana, ela existe para manifestar a obra de Deus. Não a cura em si somente. Não a cura em si. Nós estamos a caminho da ressurreição. Então, o mais importante aqui é o itinerário do cego que reconhece Jesus como homem, como profeta e como Senhor. É essa a obra que Deus quer manifestar. Essa obra se manifesta não é a obra da cura do cego, mas é a cura verdadeira dele de reconhecer Jesus como Senhor. Então é a salvação verdadeira. Por isso é necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Novamente a dualidade. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Então a obra de Deus se manifesta no dia, quer dizer, na luz. Deus é luz, né? 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, esses eu sou em João, são vários eu sou, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo, e etc. E aqui é um desses eu sou, da proclamação da divindade, e é eu sou a luz do mundo. Então, em João 8,12, repete essa ideia, de novo Jesus lhe falava, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, lembrar que vida em João é aquilo que o reino de Deus é e representa nos sinóticos. Então, essa luz, essa manifestação que vem, porque a luz vem para manifestar a verdade. A luz vem para nos dar a capacidade de andar, de viver e de conviver.
Então a luz está a serviço da vida, a luz está a serviço da verdade. Então Jesus é a luz do mundo, por isso ele vem nos tirar das trevas, que é exatamente o símbolo do caos, do pecado e principalmente da morte, né? Então por isso a proclamação, quando entra com o Sírio, eis a luz, quer dizer, essa luz que ilumina, realmente nós adoramos essa luz que Deus é. Versículo 6, dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos do cego. Em outras passagens, Jesus se utiliza da saliva, mas aqui se utiliza da saliva com a lama. Obviamente, temos que nos lembrar de Gênesis 2, quando o ser humano é construído como um boneco de barro, né, e insuflado ali o sopro do Espírito. Então aqui, obviamente, é uma figura de recriação. Então Jesus está recriando, mas está recriando quem? Está recriando esse homem que vivia nas trevas. Está recriando esse homem que estava cego por não ver a própria presença de Deus na sua vida e na sua história. Então, repito, não nos vejamos somente como a cura da cegueira desse homem, dos olhos desse homem. Também, mas principalmente é a cura dessa cegueira que impedia de ver Jesus como o Senhor. Então o ser humano é recriado em Cristo. Então toda a figura lá da aspersão da água que nos recria em Cristo Jesus, que é o símbolo do nosso próprio batismo. Por isso aqui no versículo 7 está a figura do batismo. E dizia-lhes, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Então em Isaías 35:5, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então um dos sinais messiânicos seria a cura de cegos, seria fazer a pessoa ver novamente. Então, só que aqui, essa visão vem através da água que lava o barro, tá? Que vem da saliva da boca de Deus, né? Então, da boca de Deus vem o sopro, conforme lá está em Gênesis 2. Agora, da boca de Deus, que Jesus é Deus, não se esqueçamos disso, vem essa saliva que constrói o ser humano. E agora, na água do enviado, essa água da recriação, acontece esse novo viver desse homem, tá? Então a cura da cegueira proclamada aqui por Isaías não é somente essa cura física. A cura física é símbolo dessa cura maior, dessa salvação maior, que é enxergar Jesus como Deus, tá? Em Isaías 42:7 nós podemos ver essa cura de essa cegueira que pode ser espiritual, né? Traze o povo, Isaías 42:7, traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Então, é essa cegueira verdadeira que nós temos que ser curados. Então, aqui no itinerário, somos cegos pelo pecado original. Não conseguimos ver Jesus como Deus. O Senhor Jesus nos recria, e aí nos recria pela sua água, e aí nós podemos lembrar dessa água, a água de João 19, que vai sair do peito de Jesus. Então essa água do batismo faz-nos ver quem Ele é, tá? E ele voltou enxergando. Então no versículo 8, os vizinhos que os costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, que é a nossa condição, de estar sempre mendigando vida, diziam, não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então a identidade do ser humano só é revelada verdadeiramente em Cristo Jesus. E essa identidade, quando revelada, nos tornamos uma pessoa nova. Então aqui nós podemos lembrar do homem novo e do homem velho de São Paulo.
Então, ele se torna uma outra pessoa de tal forma que as pessoas não acreditam que é ele. Então ele vai afirmar, não, sou eu mesmo. E nós também podemos falar, sou eu mesmo, porque agora eu me encontro verdadeiramente. É só em Jesus, é só na água do enviado que nós podemos realmente falar, sou eu mesmo. Fora disso, nós nunca nos encontramos, né? É o que a igreja vai dizer, a nossa humanidade somente é revelada em Cristo Jesus. Então perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? Repara que aqui não fala de cura dos olhos, né? Então a linguagem aqui é bem específica. Abrir os olhos, tá? Então é essa abertura que faz ver, tá? Então não é uma cura qualquer, mas é uma abertura dos olhos, a abertura desse canal que nos faz perceber a realidade e aí perceber a própria presença de Deus. Aí ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e comecei a ver. Então o primeiro estágio aqui, diante dessa multidão incógnita que o chama, ele vai falar, quem me fez ver? O homem, Jesus. Então, Jesus é homem. Ele é o Barnacha, ele é o Ben Adam, ele é o filho do homem, ele é o ser humano. Então, esse ser humano me fez ver, tá? Esse ser humano, ele fez lama, colocou nos meus olhos e me fez ver. Perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Lembrar que o texto de João, do Evangelho de João, é escrito no final do primeiro século, onde a divisão entre a sinagoga e a igreja era plena, e lá no começo, juntos, né, o cristianismo era uma seita, com a queda do templo há essa separação plena, então os cristãos começam a verdadeiramente andar com a própria perna, quanto os judeus a mesma coisa, e aqui então no final do primeiro século esse embate entre fariseus, que todos os judeus passam a ser então os fariseus, e a presença cristã, né? E aí vem o debate do sábado. Lembrar aqui que no versículo 14, ora era sábado, dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego, tinha feito este trabalho. Ele fez o trabalho de fazer um trabalho com lama, que era proibido. Esse trabalho de abrir os olhos do cego, proibido. Mas o tema aqui não é o sábado, conforme está em João 5, do versículo 1 a 18, que todo o debate com relação que ele é também Senhor do sábado. Mas, conforme a Bíblia do Peregrino, o debate aqui é a personalidade e a missão de Jesus, né? Então, apesar de ser sábado, pega essa discussão também, mas a pergunta de João 9 é, quem é Jesus? Quem é esse homem Jesus? Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus, como que tinha recuperado a vista? Respondeu, novamente vai dar o mesmo testemunho. Testemunho que cristãos podiam falar. Eu antes era cego, agora vejo, né? Colocou lama nos meus olhos, fui me lavar e agora vejo. Então, é o processo do batismo. Eu era cego, eu não enxergava, pois agora eu vejo. Agora eu vejo a revelação que se manifesta plenamente a mim, tá? Disseram então alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Então, a dimensão aí, ele não guarda o sábado, ele não vem de Deus, então toda dimensão, como pode proibir de fazer o bem no sábado. Mas aqui a questão não é tanto, mas não vem de Deus. Então, não vem de Deus, como que ele pode não vir de Deus? Mas eles diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego. Perguntaram outra vez ao cego. E tu, o que diz daqueles que abriu os olhos? Então é a mesma pergunta de lá de cima. Respondeu, é um profeta.
Então, diante da obra de Jesus, agora o cego dá esse passo a mais, proclamando que Jesus é um profeta. Tá? Então, os judeus não acreditavam. Lembrar que o grupo chamado judeus em João é toda a oposição religiosa a Jesus. Enquanto o mundo é a oposição profana, judeus é a oposição religiosa. Tá? E o embate de não acreditar. Então, aquela coisa dos judeus não aceitarem Jesus como o Messias. Que ele tinha sido cego. Então, os judeus acreditavam que ele tinha sido cego e recuperado a vista. Essa não crença é de tal forma que não acredita nem no fato que está acontecendo. Chamaram os pais dele e perguntaram: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Dizeis ter nascido cego. Como é que agora ele está enxergando? Os pais disseram: sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si. Então, o medo da expulsão da sinagoga era um medo presente ali. E ao falar de pai, da relação pai-filho, e como não sabia, então é exatamente o medo da expulsão da sinagoga ao assumir Jesus como o Messias. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. 23. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então, agora imagine, cada batizado tinha que dar esse verdadeiro testemunho, né? Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. É uma espécie de juramento. Então, no livro de Josué, no capítulo 7, versículo 19, vai dizer assim: então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Então, dar glória a Deus é o quê? É uma espécie de juramento que está acontecendo aqui. Por quê? Só a verdade louva a Deus, né? Só a verdade pode louvar a Deus. Só a verdade pode proclamar aquilo que Deus é, né? Então, aqui a coisa se torna verdadeiramente solene. Então, nós podemos lembrar até do que vai ser o interrogatório de Jesus perante o Sinédrio, né? Então, ali Jesus dá glória plena ao Pai, ao proclamar que ele é o Filho de Deus e que veriam o Filho de Deus do lado do Pai. E aqui é falado para o cristão, é falado para cada um de nós. Nós que éramos cegos e agora veja. E esta é a resposta do cego. Então, esse homem é um pecador. O que o cego responde? Se ele é pecador, não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Então, é o testemunho do quê? Da transformação de vida proporcionada pelo batismo. Eu só sei que antes eu não conseguia ver. Porque o que a visão simboliza na Bíblia? Enquanto o ouvir ele é específico, o ouvir ele capta a palavra e um som, a visão é muito mais referente à própria verdade e de abarcar a realidade como um todo, né? Então, eu só sei que antes eu era cego, eu não conseguia distinguir a realidade. Antes eu não compreendia a realidade. Como lá em Apocalipse, quando quebra os 7 selos. Então eu vejo a história e não compreendo nada. Só sei que em Jesus, agora, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, como é que ele fez, como abriu os olhos? Responderam: eu já disse, não escutasse. Relacionando novamente aquilo que nós vamos ver no interrogatório de Jesus. Eu fiz as obras em público, eu fiz as obras no templo,
pergunte para quem me viu. Então, é a mesma posição de Jesus, é a mesma posição desse homem aqui. Já é a terceira vez, já foi proclamado, eu já vos disse e não me escutaste. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram dizendo, tu sim és discípulo dele. Então é a divisão entre os discípulos da sinagoga e os discípulos da igreja. Nós somos discípulos de Moisés, que é a característica do judeu, né? O cristão é discípulo de Jesus e o judeu é discípulo de Moisés. Isso está onde? Então vamos lá, a pergunta é uma zombaria. Obviamente o cego, o que era cego aqui e que agora vê, ele fala, vocês estão tão interessados assim, por que isso está incomodando tanto vocês, né? E aquilo que está em Deuteronômio 34:10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse falado face a face. E em João 5,45, no final lá da discussão, Jesus vai dizer, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Então, discípulos de Moisés vocês são. Se vocês fossem verdadeiros discípulos de Moisés, vocês me reconheceriam como Messias. Tá? Então, aqui, esse jogo dessa discussão é para falar, será que vocês são verdadeiramente discípulos de Moisés? Tá? Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, espantoso, vós não sabeis de onde ele é, no entanto ele abriu meus olhos. É a questão das obras. Então Jesus só vai falar o quê? Não acredita em mim, mas nas obras que eu faço, né? Então, novamente, o testemunho da obra deveria ser aí verdadeiramente aceito por eles, mas não aceita o testemunho da obra, né? Então, ele proclama isso, eu era cego, agora vejo. Então, ele abriu meus olhos, é uma obra feita, então, como que eu posso falar outra coisa? 31. Sabemos que Deus não escuta os pecadores. Então essa coisa de Jesus ser pecador porque está violando o sábado, e então como Deus não escuta, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. No Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então aquela questão, o pecador, ele não está em contato com Deus, ele não poderia ser ouvido. Então aqui nós entramos no dilema que novamente vai se refletir na paixão e morte de Jesus. Se Jesus é pecador, então como que ele pode ser atendido? Mas se essa obra foi feita por Deus, então Jesus não é pecador. Então, se Jesus não é pecador, as outras afirmações dele como Cristo, e ele se apresentou, teria que aceitar. Então, é o dilema que vai pelo Evangelho todo, cujo cume vai ser a paixão, vai ser toda aquela discussão dentro do Sinédrio, né? Vai ser toda a discussão dentro do Sinédrio. E essa discussão vai percorrer a igreja, como em Atos dos Apóstolos, Atos 4, a questão de Gamaliel. Então, se isso vem de Deus, não vão lutar contra Deus. Agora, se não vem de Deus, vai cair por si mesmo, né? Versículo 32. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Então, aí é a constatação que o ex-cego faz diante da própria Sagrada Escritura. Os fariseus disseram, tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando. Aqui, nesta pergunta, revela a cegueira deles. Tu nascestes todo em pecado e está nos ensinando. Tu, o cego nasceu em pecado? Nasceu. E foi curado dessa cegueira. Mas eles não nasceram em pecado? Os fariseus não nasceram em pecado? Só aquele que era cego nasceu em pecado? Então aqui demonstra quem são os cegos. Os cegos são
os fariseus que não querem enxergar aqui. Eles, é o grupo dos judeus, desse grupo que rejeita Jesus, então eles sim são classificados como cegos. Então aquilo que nós falamos lá no início, a progressiva visão do cego vai demonstrar a progressiva cegueira das autoridades, né? E nós, como batizados, todas as vezes que nós rejeitamos que nós somos cegos, aí sim nós verdadeiramente caímos em pecado, conforme está lá em Mateus 23. Nós não faremos aquilo que os nossos pais, porque nossos pais mataram os profetas, nós não. E Jesus vai dizer lá no final do capítulo 23 de Mateus: exatamente por vocês não considerarem que vocês fazem a mesma coisa que os vossos pais, vocês vão fazer erro pior, como fizeram, matando o próprio Jesus. E expulsaram-no da comunidade. Então, quem aceita Jesus como Deus é verdadeiramente expulso aí. É o clima do final dos anos 90 do primeiro século. Jesus soube que os tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhes: acreditas no Filho do Homem? Lembrar que Filho do Homem está em Daniel, está no Ezequiel, é toda aquela dimensão desse Barnacha, Ben Adam, toda essa dimensão de um Filho do Homem que estava junto ao ancião de muitos dias. Então, essa visão desse transcendente, né? Respondeu ele: quem é Senhor para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo. Tu estás vendo. Então agora ele pode ver que Jesus é o Senhor. É aquele que está falando contigo, aquele que te dá a palavra, aquele que conversa contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. Então aqui é o cume. Então agora ele deixou verdadeiramente ser cego. Agora ele enxerga verdadeiramente. Então primeiro foi curado de uma cegueira física trazida na nascença. Agora foi curado verdadeiramente de qualquer tipo de cegueira. E é essa cegueira que nós queremos ser curados pelo nosso batismo. E prostrou-se diante de Jesus. Então, o mesmo processo lá de Tomé, meu Senhor e meu Deus, aqui esse prostrar-se é verdadeiramente um gesto de adoração. Então, ele vê, ele professa com a boca e ele professa com o corpo, prostrando-se. Então, é um adorador perfeito. Como todo batizado tem que ser esse adorador perfeito. Então, Jesus disse: eu vim a esse mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Esse ver vem dos pequeninos, né? É só nos reconhecendo a própria cegueira que podemos ver, né? E os que veem, aqueles que acham que veem, né? Aqueles que erroneamente creem que veem, mas no final das contas são mais cegos do que os outros. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpas. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Então aqui encerra. Nós às vezes criticamos, mas nós podemos cair nessa mesma cegueira. Todas as vezes que nós falamos, tu nasceste no pecado, tu és cego, nós deixamos que a cegueira tome conta de nós. Então, o batismo pela quaresma e pelo mistério pascal deve sempre fazer-nos voltar a ver novamente Jesus, proclamá-lo como Senhor e prostrar-se diante dele em adoração. Então, a quaresma é para realmente o quê? Vermos o roxo que há em nós, vermos aquilo que é escuridão em nós, vermos aquilo que nós somos machucados pelo pecado e nos tornamos cegos. Então, peçamos ao Senhor a graça de retornar a ver,
de retornar a ver Jesus, ouvir a sua palavra, é isso que está falando contigo, proclamar, eu creio, Senhor, e prostrar em adoração. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.